testemunho aí, depois o meu pessoal telefona. Se pode publicar, a gente não faz nada sem autorização, apesar de já ter assinado assinado ali por escrito, colocado que podia. Essa senhora aqui, eu falei que o marido está desempregado, estava triste, falei assim, não dá o ponto de testemunho não. Meu marido ficou chateado porque eu não fui curado das pernas, mas só fui curado, eu fui. Aí depois eu ressenti de ligar para ela, não, por favor, ela ligou para ele, disse assim, por favor, coloca. Depois que eu falei com você, eu fui, tomei um banho, me arrumei toda, penteei. Quando o marido viu, ele disse, não, você foi curada mesmo? Glória a Deus por isso. Quer dizer, isso fala muito quando a pessoa pega aquilo que Deus está fazendo na vida dela. O que Deus está fazendo na sua vida? Não importa se você sente que já fez ou não. Se Ele falou, já está feito. Você tem que pegar, você tem que acreditar. E outra coisa é depois continuar crendo. Porque se você não crê, você perde a bênção. Não aquela bênção é sua. Mas o inimigo vem do lado e faz uma obra parecida e pior. E você diz, eu não entendi, eu estou pior hoje. É como uma pessoa que estava nas drogas, na prostituição. Ela pode esperar que ele vai ser tentado, essa pessoa vai ser tentada. Uma hora dessa, vai estar tudo, não, está amarrado. Eu já sou de Deus. Eu não vou usar droga, não vou me prostituir, não vou roubar. Eu sou agora. A mesma coisa é doença, enfermidade. Tudo é tentação do inimigo. Você fica firme que o bicho já está vencido e não poderá tocar em você. Então, voltando aqui ao caso do Estevão, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Então, missionário, se eu tenho fé e eu tenho poder, e uma perguntinha só, como é que eu sei que eu tenho poder? Quando você crê em Jesus, porque ele disse assim lá em Atos, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Se eu sou batizado no Espírito Santo, eu não posso dizer, eu não tenho poder. Eu estou mentindo e tentando fazer o Senhor mentiroso, porque ele disse que eu receberia. Eu tenho que acreditar. Você tem que acreditar. Poder para quê? Para resolver os seus problemas. Poder para numa oração estar na presença de Deus. Diabo, vem aqui agora, você está amarrado. Você vai tirar a mão da minha vida financeira. Você vai embora. Você vai tirar a mão da minha saúde. Vai tirar a mão do meu filho, da minha filha, do meu genro, da minha nora. Você tem que mandar, você tem que exercer o poder. O Estevão estava cheio de fé e de poder. Fé, por que ele tinha fé? Porque ele prestava atenção na palavra de Deus, não só lia. Quem não lê a Bíblia não vai prestar atenção, não lê. Quem não escuta a pregação não vai prestar atenção, não ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, e peça a Deus ouvidos para ouvir. Deus, eu quero ter ouvidos para ouvir, entender a tua palavra. Aí a fé vai surgir. É batizado no Espírito Santo? Não, não sou. Tá faltando. Tem que buscar. Eu preciso ser batizado. Eu tenho que falar na língua dos anjos. Eu tenho que receber poder. Porque ele não disse, alguns de vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para todos. Está lá em Atos capítulo 1. Vou ler para você aqui, para não ter erro algum. Jesus falando aqui, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, o poder do Espírito Santo. Tem que acreditar, meu irmão. Se você não crer, não vai acontecer nada na sua vida. Você vai ser um religioso evangélico, igualzinho ao religioso de outras religiões. Você tem que ser uma pessoa praticando a palavra, que crê. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Há de vir. Quando ele veio, você então recebeu. E ser-me-eis testemunhas. Você vai ser um representante de Jesus. Em qualquer situação, em você ou em outra pessoa. Eu sou testemunha de Jesus. Se você crê no que está escrito aqui, eu vou orar e Deus vai operar. E tem que ensinar a pessoa a crer. Na verdade, a vida cristã é 1 mais 1. Eu ensinando você, você ensinando outra pessoa, outro ensinando outro. E aí a sociedade vai viver bem.
Não importa quem está no erro hoje, importa quem vai sair do erro hoje. Eu quero sair, então vai sair. Semeei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não tem lugar, não tem pessoa que seja diferente. Então, o Estevão recebeu o poder quando foi batizado com o Espírito Santo. Recebeu a fé quando ouvia a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17 diz isso, e ouvir pela palavra de Deus. Então ele estava cheio de poder, ele estava cheio de fé e de poder, e ele fazia prodígios, coisas especiais, a oração dele funcionava e fazia grandes sinais entre o povo, não poucos, mas grandes, coisas volumosas, importantes. E ele não era o apóstolo, nem pertencia ao grupo dos 12. Foi escolhido pelo povo no meio da multidão, porque tinha boa reputação e era cheio do Espírito Santo. Então esse é candidato. Servia como diácono, mas ao mesmo tempo deixava Deus usar ele. Quando eles chegaram para acusá-lo, aquele poder, aquela virtude do Espírito Santo fez o rosto dele brilhar. Não teve um deles que não viram aquilo. E aquilo falou o coração dele. Nós não sabemos quantos mais se converteram, mas estavam tão usados pelo diabo que com pedras, jogavam as pedras nele e o mataram a pedradas. Ele, com a sua oração, com o seu testemunho ali, simplesmente produziu nas pessoas uma mudança. Eu penso, provavelmente seja, que foi naquela hora que Saulo de Tarso já começou a ser derrubado por terra, que era o homem violentamente contra a igreja, o maior perseguidor, e depois o próprio Jesus veio e tratou com ele. Isso foi importante, mas ele tinha uma sabedoria. O Pedro, deve ter sido o Pedro que falou que ele era o líder dos apóstolos, mas aqui fala os apóstolos. Eles disseram o seguinte aqui, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, estou no versículo 3, Atos 6:3, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Lá no livro de Marcos, quando Jesus amaldiçoou a figueira, Pedro chamou a atenção que ela havia se secado as raízes até as folhas. Marcos 11:22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, não perca a fé. Ele era um homem cheio de fé. A fé tem que ter, mas tem que ter sabedoria para usá-la. Se não tiver sabedoria, não vai ocorrer muitos milagres. Coisa simples ocorre, mas tem mais coisas que precisam ocorrer. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Por quê, Senhor? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Quem tem fé e tem sabedoria, fala com o seu problema. Chama o seu problema pelo nome. Pode ser um monte físico ou um monte de enfermidade, de dúvidas, de problemas. Reúne tudo no monte e fala: ergue-te, lança-te no mar. Quem não tem sabedoria acha isso uma coisa ilógica. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu os loucos desse mundo para confundir os sábios, os que pensam que são sábios e que nos consideram loucos. Então, a sabedoria faz você, segundo Jesus, chamar o monte pelo nome. Eu não vou fazer isso. Ele não vai sair. Eu não vou falar com o câncer, deveria falar. Com o caroço, deveria falar. Com o espírito do adultério que está me cercando, e me impelindo a fazer coisa errada, deveria falar. Chamar ele pelo nome. Então, e mandar erguer-se e lançar no mar. E depois mais o quê? E não duvidar no seu coração. A pessoa que tem fé não é uma pessoa estúpida. Eu tenho fé, eu mando embora, vai. Não, eu tenho fé, eu vou mandar embora. Eu tenho que chamar pelo nome, mas eu não posso deixar a dúvida entrar no meu coração. É uma pessoa ciente das suas obrigações. Não fica só determinando. Ora por mim para essa dor ir embora. Deixa eu conversar um pouquinho com você. O que você sabe do Evangelho? Nada. Então eu tenho que lhe explicar. Já soube muito, mas eu desviei. Então você está pior do que o incrédulo. Você já foi limpo e já voltou para o chiqueiro. Então nós temos que trazer você de novo para a casa de Deus.
Porque tem que ter sabedoria, eu tenho que ensinar você. Entre nós dois aqui, para ficar só entre nós dois. Abra o coração, o que você fez de errado? Maldição sem causa não se cumpre. Jesus mostrou quando expulsou o demônio daquele garoto que era epilético e perguntando ao pai, há quanto tempo o pai foi voltar atrás e descobriu o que era. Ô Senhor, parou. Não? Se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão. Jesus disse, podes. Tudo é possível que crê. Aí o homem chorou, porque ele recusou crer numa missão que Deus deu a ele. E o recusar crer, pecado tão grave que você está chamando a Deus de mentiroso, daquele idiota que você não vai obedecer, nem de brincadeira. Deus falou o seu coração, você sentiu que aquilo é de Deus, determine em nome de Jesus. Aí a sabedoria continua. Aqui Jesus está mostrando os pontos que ela tem que navegar para você estar bem. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Não, eu não tenho fé para crer. Então você não adianta nem mandar embora. Você tem que crer. Vai construir uma torre? Jesus falou, veja se você tem condições de terminar. Se você não tem condições de terminar a construção, o pessoal vai debochar de você. Deus, eu preciso crer. Depois que eu mandar esse irmão embora, você vai se preparando. Isso é um casamento. Casamento com a saúde, com a liberdade. Ninguém casa por acaso. Aí, vão lá no cartório registrar aqui. Depois não sabe nem para onde vai morar, quem é você, de onde que você fez, o que você fez, já era casado com outra pessoa. Tudo. Não. Tem que conhecer a pessoa. Tem uns bobinhos que já se envolvem intimamente. Depois não dá certo. É mais um ou mais uma que passou pela vida. Não. Pessoa que é de Deus tem que conhecer você. Tem que orar, saber que é de Deus. E envolvimento só depois de tudo assinado e na presença de Deus para sempre. Casamento é para sempre. Mas nós sabemos que a história do mundo aí, os pais estão permitindo. Um falou comigo, muito melhor. Falou uma vez, está lá em casa no quarto que está no motel que tem assalto. Não, melhor estar na casa de Deus, adorando a Deus, preparando para o futuro. Como é que o diabo engana as pessoas, né? Aí continuando aqui, tudo que disser será feito. Bom, eu cumpri os passos de Deus, conscientemente, no Espírito, na presença de Deus, pela fé. Agora eu vou crer. Eu determinei, me será feito. E vai acontecer o quê? Lhe será feito em nome de Jesus. Estevão, cheio de fé, era um dos 7, e cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso aqui não foi colocado por acaso, nada foi colocado na Bíblia por acaso, é o versículo 3. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Irmãozinho, 3 coisas que nós temos que ter para começar a ser escolhido por Deus. Boa reputação. Não pode ter uma pessoa que olha, não, isso aí não é aquilo que parece ser. Eu sou e assim será. Cheio de fé, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de que mais? De sabedoria, para poder usar a fé. Do contrário, você não vai chegar lá. Deus não quer ninguém, pessoal, servindo a Ele como estúpido. Não, Deus, eu sei. Não, eu estou aqui porque eu entendo que é dessa maneira. O louvar o Senhor é um bem para mim, é o meu alimento do Espírito. E eu vou louvar a Ti pelo que o Senhor já fez, por mim, por outra pessoa, pelo testemunho que eu vi. E aí você cresce diante de Deus e Deus faz você ser aquela que Ele preparou para que você fosse. Olha, nesse domingo, dia 10, nós vamos ter a Santa Ceia do Voto. E eu depois vou pedir ao pastor Jaime para levar você a um voto. 1 minuto de oração e Deus vai dizer, este é o seu voto. Aí você não conta para ninguém, mas, meu irmão, usa a sabedoria. Sabedoria mantendo a fé em Deus, mandando um monte de dúvida e tudo, de problema, erguer-se para o mar, não duvidando no coração, crendo que vais fazer o que você diz e você o dirá, e tudo que você disser lhe será feito. Aí você está pronto para tomar posse da bênção. Deixa eu orar com você, Pai. Os problemas são os mais variados, desde uma dúvida a um problema de depressão, a um problema de frustração com alguém, e que, ó Deus, oprime as pessoas, afasta as pessoas de Ti e as impedem de dar a glória devida ao Teu nome, que é tudo que o diabo quer. Mas ele está amarrado, ele está vencido, e hoje eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa.
eu paraliso toda a ação do diabo que está na vida dela e digo: o espírito do erro, saia desta vida, vá embora, não oprima mais, em nome de Jesus Cristo. Sai dor, sai dificuldade, sai toda operação de Jesus. Obrigado, Pai, e amém. Eu começo o sul do Brasil no dia 13 em Curitiba, ali na